Pessoal, todos os dias eu recebo essas notificações no meu celular. É o dia inteiro caindo essas comissões. No último mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. É impressionante. Exatamente. É impressionante. E número de gols também, eu não sei se é o recorde também nessa fase dos pontos corridos. Está com quantos gols já? Na temporada, para você ter uma ideia, gols marcados no campeonato. o Bruno Henrique e o Gabriel na temporada, já tem 17 gols a mais que o São Paulo. Eram 15. Já tem 17. Com os 2 gols marcados ontem. Na temporada ou no Brasileiro? Não, na temporada. O São Paulo na temporada ele marcou quantos? 40 e poucos gols, né? O São Paulo não chega a 50 gols 44, na temporada. 44 gols. Acho que um pouquinho mais, talvez uns 46, 47, mas mesmo assim, é impressionante uma o que vergonha. o Flamengo tem feito esse ano. E aí as pessoas falam, mas vocês puxam o saco do Flamengo. Não é puxar saco, gente. O que o Flamengo tem feito, inclusive a intensidade que Jorge Jesus propõe, quando o Flamengo ele faz 1-0, ele não fica sentado no resultado, ele continua atacando. Mas não é só isso. Ele vai tentar o segundo, ele tenta o terceiro. E esse tipo de ideologia, Flavinho, tem que imperar no futebol brasileiro. Porque o que mais tem aqui são técnicos que, quando conseguem fazer o primeiro gol, eles sentam no resultado. É ridículo, cara, é ridículo. Então, quando você pega um técnico aí, como o Jorge Jesus, como um Sampaoli, o Renato era assim São Paulo também, não mas é parece que ele tão broxou no brasileiro. intenso como Não, mas não dá pra comparar os elencos também, Não, né? não, claro. Não. A ideologia dele é a mesma, mas o elenco do Santos é mais fraco. Não, o Santos, isso também é verdade, a gente tem que levar em consideração. Claro. Mas muitos jogos o Santos faz a vantagem e recua, parece time pequeno se defendendo. Contra o Goiás foi o ponto completamente fora da curva, foi um jogo muito bom do Santos vistoso. O Santos, fora de casa, ele é o segundo time que mais venceu. Sim, mas ele vence desse jeito. Ele Só faz tá um atrás do gol. Flamengo. Contra o Grêmio ele jogou super bem. Contra o Goiás ele jogou super bem. Eu acho que só as outras vitórias ele faz um gol e fica se defendendo o tempo inteiro. Ganhou da Chapecoense 1-0 gol contra o Dugum na Bacia das Almas. O Flamengo não. O Flamengo você vê fazer o gol e os caras querem mais jogo. Eu quero mais. O padrão de jogo do Flamengo dentro e fora de casa não muda. Não muda. O Santos muda. Ontem eu trabalhei no jogo do River Plate contra o Rosário Central. O River Plate fez uma péssima partida, jogou como se estivesse descansando. E se o Flamengo, eu vejo o Flamengo como favorito para jogar contra o River Plate. O River Plate tem um bom time, é um time cascudo, um time experimentado, tudo isso é verdade. Mas tem muitas válvulas que dá para você encontrar recursos para o time do Flamengo superar. Em cima dos zagueiros que são lentos, em cima do volante que o Enzo Pérez já não é menino, tem algum problema de marcação, em cima do lateral direito do Montiel, que apoia muito e tem dificuldade de marcar. O que ferra o River é a zaga, né, pastor? É a zaga, acho a zaga do A zaga é o ponto fraco. O Martínez Quarta E o que salva ali atrás é o Armani, né? Pega muito. Mas que não é um goleiro assim. O Armani é um goleiraço. É um belo goleiro, mas que falha também, entendeu? Eu acho que falha também. Ontem a gente transmitiu aqui esse jogo e a torcida do Flamengo acompanhou atentamente para ver como é que o River joga. Foi uma decepção. Foi o último jogo antes Não, joga quinta-feira pela Copa da Argentina, mas não vai o time titular, vai o time reserva. O Muñeco Gallardo já disse que vai descansar o time, vai preparar o time para jogar contra o Flamengo. Ele tem as anotações do Flamengo e vai preparar o time dele para jogar contra o Flamengo nessa semana inteirinha. Tem uma coisa que o Jorge Jesus, mais do que método de trabalho, mais do que a intensidade, de toda a capacidade que ele tem feito, o fato de ele ser estrangeiro abre também uma outra discussão, que é a discussão daquele círculo vicioso que fica aqui no Brasil, de treinador que vai para um clube, vai para outro, etc e tal, começa a criar conchavo, começa a criar amiguinho, começa a criar não sei o quê, as predileções, etc e tal, e ele não veio com nada disso. Isso faz com que o jogador brasileiro não se acomode e não se sinta bajulado ou protegido, como muitos técnicos fazem, em relação a um cara que vem aqui para tentar trabalhar. Então ele passa a ter um nível de concentração e de educação profissional muito maior, que é o caso do Sampaoli também no Santos. Porque não é só o fato do cara saber ter outro tipo de visão de futebol, de mudar o ritmo, etc e tal. É porque ele vem sem rabo preso. Tem muito técnico aqui que fica trocando de clube para clube, e aí tem a panelinha daqui, o amiguinho do outro lado, porque eu tenho esse jogador aqui que trabalhou comigo aqui, então vou colocar ele, porque não sei o quê, porque eu vou tentar recuperar, porque o outro me pediu aqui, e com esses caras não teve nada disso. Então é muito disso também que bate em treinador brasileiro, que eles estão pé da vida e dodói, porque muitos, quando vão a clubes, não têm a coragem e não têm a capacidade
de mudar um sistema de jogo ou de tirar de cena algumas peças com quem eles poderiam ter tido alguma aproximação passada para tentar fazer com que esse time se desenvolva melhor. E isso acontece em muito clube no Brasil. Muito clube no Brasil, em que jogador ainda é privilegiado pelo fato do treinador ter um lado mais sensível, mais apurado em relação a um cara, sendo que no Flamengo não é isso. Mas você que eu não entendi nada que você falou. Na verdade, sério. Não tô te zoando, não. Ficou meio... Não, tô falando sério, não tô te sacaneando. Não, aí todo mundo explica, ué. Os caras começam a rir e acham que eu tô sacaneando. Tô dizendo que dificuldade de entendimento, você explica. Tô dizendo que esses caras vieram pra cá com outro tipo de educação, que não fazem parte de qualquer panela ou de qualquer situação aqui no Brasil panela, que pudesse fala, dar... Só panela, não fala qualquer situação que eu não sei o que é qualquer situação. Eles não têm panelinha com o jogador. Não é outro tipo de educação, é outro tipo de metodologia de trabalho e faz com que o jogador brasileiro não se sinta acomodado pelos mesmos técnicos com quem eles têm convivido recentemente. O jogador brasileiro está acostumado a trabalhar sempre com os mesmos caras. Sempre com os mesmos caras. Se amanhã o Jorge Jesus, se amanhã o Jorge Jesus sai do Flamengo, e vier um treinador brasileiro, acabou a magia? Você acha que o time não ganha mais nada? Depende do Não acho que não ganha mais nada, mas vai depender de quem vai chegar, com qual perspectiva, com qual filosofia. Não chega, por exemplo, um Cuca, eu acho que não joga isso aí. Não joga. Se chega o Mano Menezes, não joga isso daí. Se chega o Felipão, não joga isso daí. Chega o Thiago Nunes, não joga isso daí. Acho que não joga. O Thiago Nunes é outro futebol também, não é isso. Alguns caras, bem, já estão viciados. Renato Gaúcho, talvez sim. Alguns técnicos já são viciados para alguns elencos. E você vai enxergar que esses caras não vão conseguir extrair mais de algum elenco ou de um novo trabalho. Porque, sabe, às vezes, em primeiro lugar, se pensa muito no melindre, às vezes o técnico brasileiro tem muito dedo para lidar com o jogador daqui, etc e tal, e o estrangeiro vem com outro tipo de pensamento. Isso ajuda demais. Uma volta danada, mas você tem razão numa coisa. O fato de ser estrangeiro não é pelo fato só, porque tem outro passaporte, que estrangeiro... Não é isso. O estrangeiro é mais inteligente que o brasileiro, não é isso. Mas o fato de ser estrangeiro ajuda... Porque o cara não tem vício de relacionamento. Exato. Mas você acha que é só isso? Na boa, gente. Acho que é isso. Eu não acho que é relacionamento, Flavinho. Ajuda sim. Eu não acho que os técnicos brasileiros, eles agem dessa forma de maneira intencional. Não é, cara. Porque os técnicos brasileiros, durante muito tempo, eles foram, talvez, consumidos por um negócio que dava certo aqui. Também, do nosso consumo interno. A gente tá tentando... Então, não houve o desenvolvimento tático por parte dos treinadores. Era aquele negócio, toca no 10 lá que o cara resolve. O técnico brasileiro era aquele cara que ele era refém da individualidade que o grupo poderia oferecer. O 8 é muito bom. Refém não, ele se acomodava. Então, mas é que tá. Então, eles não precisaram criar esse fator novo, Sormani. Agora, diante da escassez de qualidade... O futebol ficou refém. Mas é que tá. Os treinadores brasileiros, eles se amparavam nisso daí porque eles não precisavam buscar novos horizontes táticos. Então, hoje, diante da escassez de qualidade que existe no futebol brasileiro, eles estão precisando aprender a parte tática também para que o jogo possa fluir. Ele não veio aqui para fazer amizade. Entendeu? Muito técnico, em primeiro lugar, faz amizade com o elenco para depois trabalhar. O famoso fala a língua do boleiro. Exato. Sabe, a gente tem que parar de achar que vai ganhar tudo no blá blá blá, que vai ganhar tudo no afago, que vai ganhar tudo. Não, vamos ver, não. Sabe, mais personalidade em alguns momentos. A gente vê no São Paulo. Para mim, muito do que está acontecendo no São Paulo, o Fernando Diniz vai ter que mudar demais a visão dele de São Paulo de elenco e também parar, sabe, de alguns afagos, algumas predileções para se tornar um técnico que vai começar a ser respeitado pela metodologia de trabalho. Eu acho que isso também parte da diretoria, porque a diretoria trouxe o Jorge Jesus. Quando a diretoria do Flamengo trouxe o Jorge Jesus, apesar dele não ter lá fora, e nem aqui quando chegou aquele status, nossa, o Flamengo está contratando tipo o Mourinho, mas o Flamengo, a diretoria do Flamengo, deu ao Jorge Jesus o status e deu carta branca e não quis saber. Falou, tá aqui, ó. Tá aqui o elenco, tá aqui os jogadores, tô tendo os jogadores. E a diretoria não se envolveu em mais nada. Ali foi o Jorge Jesus. Não. Aí eu concordo com o Flavinho. O Jorge Jesus, os resultados dele vêm muito rapidamente. Muito rapidamente. Ele conquistou esse Agora, imagina se não tivesse classificado para a Libertadores. Imagina se não dá certo e está em quinto lugar hoje do Campeonato Brasileiro. Não tinha. O que poderia acontecer? Porque o cara acabou de chegar. Seria normal. Exatamente. Agora, o desempenho dele conquista o respeito, a admiração de todos por conta do trabalho dele. Que é uma coisa completamente diferente do que se via aqui no Brasil. Os jogadores do Flamengo falam isso aí o tempo inteiro. E ele solidifica. Mas eu não falei o contrário, eu falei só que quando a diretoria o contratou,
A diretoria do Flamengo transformou essa contratação na hora. Então, ela deu dá para saber. Ela deu a ele uma relevância. Não, tem razão. Ela deu a ele um peso. O Jorge Jesus ganhou essa relevância quando o Flamengo começou a ganhar bem. Não foi, imagina. A diretoria tem razão. Não. Tem razão absoluta. O Jorge Jesus, Flavinho, o presidente do Flamengo disse que não sabia quem era. Mas é que tá, Flavinho. Mas ele quando ele chega no Brasil, ele já caiu aqui como uma bomba. Tanto que a diretoria do Flamengo, ela vinha pressionada, vocês se lembram aí. Não, mas é que tá. O Flamengo ele não vinha jogando futebol aí atraente na época do Abel. A diretoria estava extremamente pressionada. A torcida já estava começando a ficar com o pé atrás. Aí o Jorge Jesus chega, amparado, por mais que disseram aí naquela oportunidade que não conheciam o trabalho dele, mas ele já chega aqui com uma moral absurda. Não, mas o Marcos Braz, o cara que conta. Não muito, mano. O Marcos Braz conhecia o trabalho dele. O Marcos Braz sabia quem era o Jorge Jesus. Isso é importante dizer, porque o Marcos Braz é o vice-presidente de futebol, né? É o vice-presidente de futebol do Flamengo. O presidente que cuida lá mais do geral, etc. Não, ele admitiu o desconhecimento. Mas quem foi em Portugal, quem foi lá buscar, quem entrevistou, quem contratou, quem pegou o contrato, quem foi lá, assinou, foi o Marcos Braz. Mas como foi em Portugal? Ele veio pro Brasil. O Jorge Jesus ele passou pelo Vasco, ele passou pelo Atlético Mineiro. Quem pegou e quem ofereceu o Jorge Jesus? Ninguém foi atrás de Jorge Jesus. Jorge Jesus foi oferecido pelo Bertolucci, o Juliano Bertolucci. Eu sei, eu estou dizendo o seguinte, ele foi a diretoria do Flamengo acreditou na ideia. Exatamente. Quando ele acertou com o Jorge Jesus não estava de férias aqui, em vacações no Brasil. Ele estava lá. Ele veio aqui, olhou, foi oferecido, ninguém se interessou. Aí o Marcos Braz falou, é uma boa ideia, eu conheço o cara tem dois vice-campeonatos da Europa League, ganhou 3 títulos com o Benfica, mudou completamente o Benfica. Ele chega para o Benfica numa época que o Porto faz 5 campeonatos seguidos e começa a balançar as estruturas do Estádio da Luz. Então, ele sabia quem era o cara. Agora, os outros talvez não soubessem. O Vasco talvez quisesse ele, mas não tinha dinheiro. Não tinha grana. O Atlético não sabia quem era. Ele foi lá ver o Atlético. Agora, o Flamengo acreditou nele. O Flamengo não. O Marcos Braz acreditou nisso. Porque, gente, pelo amor de Deus, não é porque o fulano, cicrano ou beltrano entrega pra você um nome de um técnico que você vai engolir. Você tem que saber quem é o cara. Várias vezes sim. Mas muitas vezes sim. Dependendo da relação. O Lugano virou Lugano. Sim. No dia que o seu Juan Fischer foi lá, ele falou pro Marcelo Portugal governo. Eu tenho um menino lá no Uruguai. Sim, mas é um jogador pra completar o elenco. O cara vem pra ser o técnico. Isso é completamente diferente. Às vezes. Você não precisa de contar com a sorte pra ficar rico. A única coisa que você precisa é do método certo pra vender pela internet. Todos os dias eu recebo essas notificações que estão aí na sua tela, no meu celular. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.